Forex é um dos maiores e mais dinâmicos mercados financeiros do mundo. O termo Forex é uma contração das palavras Foreign Exchange, que em tradução literal significa troca estrangeira. No entanto, quando falamos de Forex no mundo dos investimentos, estamos nos referindo ao mercado global descentralizado onde as moedas são negociadas. Para colocar em perspectiva, o volume diário de transações neste mercado ultrapassa os 5 trilhões de dólares, superando, de longe, o volume de qualquer bolsa de valores no planeta. Historicamente, o conceito de troca de moedas é tão antigo quanto a própria ideia de moedas, como vimos nas nossas primeiras aulas. No entanto, o Forex, como o conhecemos hoje, começou a ganhar forma após o Acordo de Bretton Woods em 1944, que estabeleceu as taxas de câmbio fixas para as principais moedas em relação ao dólar norte-americano. Com o passar das décadas, o sistema evoluiu e, impulsionado pelo advento da tecnologia e da globalização, transformou-se em um mercado 24 horas, acessível a investidores e negociantes de todo o mundo graças à internet. A principal aplicação do Forex é permitir que empresas, bancos e investidores comprem e vendam moedas para facilitar o comércio e o investimento. Por exemplo, uma empresa norte-americana que deseja fazer negócios na Europa precisará de euros para operar, e o mercado Forex é onde ela obterá esses euros em troca de dólares. Da mesma forma, um investidor que acredita que o euro se fortalecerá em relação ao dólar comprará euros e venderá dólares, esperando obter um lucro quando a taxa de câmbio se mover a seu favor. Mas o que torna o Forex particularmente interessante para investidores individuais é a capacidade de alavancar suas posições. Em outras palavras, com uma pequena quantia de dinheiro, um trader pode controlar uma posição muito maior, amplificando potencialmente seus lucros. No entanto, essa alavancagem também amplia os riscos, tornando essencial que os investidores estejam bem educados e preparados antes de mergulhar nesse mercado. Outra característica distintiva do Forex é que ele opera em pares de moedas. Isso significa que quando um investidor compra uma moeda, ele automaticamente vende outra. Esses pares são categorizados como principais, secundários e exóticos, dependendo das moedas envolvidas e de sua liquidez no mercado. A acessibilidade e a natureza global do Forex o tornam um mercado altamente líquido e volátil. Essa volatilidade pode ser atribuída a uma variedade de fatores, incluindo eventos econômicos, decisões políticas e até mesmo desastres naturais. Portanto, enquanto as oportunidades de lucro são vastas, as possibilidades de perdas também são significativas. Para começar, é essencial entender que o Forex não é uma bolsa de valores centralizada, como a NAUSE ou a B3. Em vez disso, ele opera 24 horas por dia, 5 dias por semana, através de uma rede eletrônica global de bancos, instituições financeiras e traders individuais. Esse funcionamento contínuo permite que traders de diferentes fusos horários participem ativamente, tornando-o verdadeiramente global. O que está sendo negociado no Forex são moedas, e elas são sempre negociadas em pares. Por exemplo, o par EUR-USD representa a relação entre o euro e o dólar americano. Quando um trader compra esse par, ele está, efetivamente, comprando euros e vendendo dólares simultaneamente. A ideia é se beneficiar das flutuações nas taxas de câmbio entre as duas moedas. Se a primeira moeda do par, moeda base, se valorizar em relação à segunda, moeda cotada, há um lucro e vice-versa. Dados econômicos, como taxas de juros, níveis de emprego, balança comercial e inflação, são apenas algumas das variáveis que os traders devem considerar ao analisar o potencial de valorização ou desvalorização de uma moeda. Adicionalmente, decisões de bancos centrais, tensões geopolíticas e eventos de grande magnitude, como eleições ou referendos, podem causar oscilações abruptas nas taxas de câmbio. Para participar do mercado Forex, os traders utilizam plataformas de negociação fornecidas por corretores ou brokers. Ao escolher uma corretora, é essencial considerar sua reputação, os custos de negociação, a alavancagem oferecida e as ferramentas disponíveis. O Forex, apesar de suas oportunidades, é também um mercado de alto risco. Novos traders são aconselhados a começar com contas demo, que permitem negociar em condições de mercado reais, mas com dinheiro virtual, proporcionando uma valiosa experiência prática sem riscos.
O mercado Forex, como mencionado anteriormente, trata-se da troca de uma moeda por outra. Essa troca é realizada em pares de moedas, com uma moeda servindo como base e a outra como contramoeda ou cotação. Os pares de moedas são categorizados em 3 principais grupos: os principais, ou majors, os pares cruzados, ou crosses, e os pares exóticos. Começando com os majors, esses pares são os mais negociados globalmente e incluem as principais moedas do mundo em combinação com o dólar americano, USD, o EUR-USD, euro e dólar americano, GBP-USD, libra esterlina e dólar americano, e USD-JPY, dólar americano e iene japonês, são alguns exemplos. Estes pares são populares devido à sua alta liquidez, o que significa que há um grande volume de transações acontecendo e, consequentemente, um spread, diferença entre o preço de compra e venda, menor. A oferta e demanda para essas moedas são influenciadas por fatores macroeconômicos globais. Por exemplo, se o Banco Central Europeu decide aumentar as taxas de juros, o euro pode se valorizar, já que taxas de juros mais altas oferecem retornos melhores sobre ativos denominados em euros. Como resultado, pode haver uma maior demanda por euro, elevando o valor do para-euro contra dólar. Os pares cruzados, por outro lado, são aqueles que não incluem o dólar americano. Alguns exemplos comuns são EUR-GBP, euro e libra esterlina, ou AUD-JPY, dólar australiano e iene japonês. A dinâmica de oferta e demanda para esses pares é similar a majors, mas é influenciada por relações econômicas entre as duas regiões em questão e não necessariamente pelo desempenho em relação ao dólar. Já os pares exóticos são compostos por uma moeda major e uma moeda de uma economia em desenvolvimento ou menor. Exemplos incluem USD-TEAUI, dólar americano e lira turca, ou EUR-ZAR, euro e rand sul-africano. Esses pares tendem a ser menos líquidos e possuem spreads mais altos devido ao risco adicional associado às moedas de mercados emergentes. A dinâmica de oferta e demanda nesses pares é profundamente afetada por eventos locais. Por exemplo, uma crise política na Turquia pode levar a uma queda na lira turca, impactando o par dólar contra a lira. Entender os diferentes pares de moedas e a interação de oferta e demanda é um requisito para operar no mercado Forex. Estar ciente dos eventos globais e locais, além de acompanhar os indicadores econômicos, permite que os investidores façam escolhas potencialmente lucrativas neste mercado dinâmico e sempre em evolução. A movimentação das moedas não ocorre de maneira aleatória. As flutuações diárias são uma resposta a um conjunto intrincado de informações econômicas, políticas e até mesmo sociais. A política monetária é essencial no Forex. Bancos centrais ao redor do mundo, como o Federal Reserve nos EUA ou o Banco Central Europeu na zona do euro, decidem sobre as taxas de juro de suas respectivas moedas. Moedas de países com taxas de juro mais elevadas geralmente atraem mais investidores em busca de melhores retornos, valorizando essa moeda em relação a outras. Indicadores econômicos são relatórios divulgados regularmente por instituições governamentais e organizações privadas que detalham o desempenho econômico de um país. Dados como o Produto Interno Bruto, PIB, taxas de desemprego, índices de produção industrial e balanças comerciais são vitais. Um país com bom desempenho econômico geralmente vê sua moeda se fortalecer. Países estáveis politicamente são atraentes para investidores estrangeiros. Assim, nações que mantêm uma estabilidade política, aliada a um governo confiável e transparente, geralmente têm uma moeda mais forte. Por outro lado, turbulências políticas ou incertezas podem levar à fuga de capitais e desvalorização da moeda. Se os traders acreditam que uma moeda se fortalecerá no futuro, eles comprarão mais dela agora. A especulação pode causar movimentos significativos no Forex, e essas previsões são frequentemente baseadas nos fatores acima mencionados. Eventos imprevistos, como terremotos, tsunamis ou até mesmo pandemias, podem afetar gravemente a economia de um país e, consequentemente, sua moeda. Estes eventos, por sua natureza imprevisível, podem causar volatilidade extremamente alta no mercado cambial. Além destes fatores principais, o mercado Forex também é influenciado pela psicologia do mercado e por eventos mundiais,
como grandes negociações comerciais, guerras ou eventos geopolíticos. Por exemplo, em tempos de incerteza global, os investidores tendem a buscar ativos considerados mais seguros, como o dólar americano ou o ouro. Essa dinâmica é frequentemente referida como flight to quality, ou fuga para a qualidade. Em contraste, quando a confiança global é restaurada, os investidores podem se mover para moedas com retornos potencialmente mais elevados, mesmo que venham com um risco mais alto. Dada essa complexidade, traders e investidores desenvolveram diferentes métodos para analisar e prever movimentos de preços. Os mais populares são a análise técnica e a análise fundamentalista. A análise técnica é baseada na ideia de que todos os fatores que podem influenciar o preço de uma moeda, sejam eles políticos, econômicos ou psicológicos, já estão incorporados no preço de mercado. Assim, a única coisa que importa é o próprio preço e seu histórico. A ferramenta mais básica para um analista técnico é um gráfico de preços. Os gráficos são a representação visual do movimento de Forex, se tornam a principal ferramenta de trabalho do analista técnico. Existem diferentes tipos de gráficos, de linhas, de barras e de velas, candlestick, sendo este último o mais popular entre os traders Forex e que mostra o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo em determinado período. Indicadores e osciladores são instrumentos estatísticos aplicados a valores dos preços para identificar padrões e tendências. Exemplos populares incluem a média móvel, o índice de força relativa, RSI, e o MACD. Ao longo do tempo, os analistas técnicos identificaram padrões nos gráficos de preços que tendem a se repetir. Exemplos são o cabeça e ombros, duplo topo e bandeira. Os preços movem-se em tendências. Estas podem ser ascendentes, altista, descendentes, baixista ou laterais, consolidação. Identificar a tendência vigente é uma estratégia para a tomada de decisão na negociação. Suporte e resistência são níveis nos quais o preço tende a encontrar obstáculos. Um nível de suporte é como um chão, onde o preço parece ter dificuldade em cair abaixo, enquanto uma resistência é um teto, onde o preço luta para ultrapassar. Os traders que utilizam a estratégia breakout, romper, esperam que o preço rompa um nível de suporte ou resistência e continue nessa direção. Por exemplo, se um par de moedas romper um nível de resistência, o trader pode decidir comprar esperando que o preço continue a subir. A estratégia swing trading visa aproveitar os swings ou oscilações de preço. O trader busca comprar em baixas locais, valley, e vender em altas locais, peak. Outra estratégia para traders que preferem fazer muitas transações pequenas ao longo do dia, buscando aproveitar movimentos mínimos de preços, é o scalping. Dada a sua natureza de curto prazo, o scalping exige uma rápida tomada de decisão. Ao contrário dos técnicos, os fundamentalistas acreditam que é possível determinar o valor intrínseco de uma moeda analisando fatores externos e fundamentos macroeconômicos. Indicadores econômicos são relatórios emitidos por governos e consórcios privados que indicam a saúde de uma economia. Isso inclui relatórios sobre PIB, taxas de desemprego, inflação, vendas no varejo, entre outros. Eleições, mudanças em governos e decisões políticas podem ter efeitos significativos nas taxas de câmbio. Eventos não planejados, sejam eles políticos, econômicos ou naturais, podem criar grande volatilidade no mercado Forex. A questão-chave é: qual método é melhor? Não há uma resposta definitiva, pois ambos têm seus méritos e limitações. Muitos traders optam por usar uma combinação de análise técnica e fundamentalista, aproveitando o melhor de ambos os mundos. Por exemplo, um trader pode usar a análise fundamentalista para identificar uma tendência geral ou sentimento sobre uma moeda, como um sentimento positivo em relação ao euro devido à recuperação econômica na zona do euro. Em seguida, pode usar a análise técnica para encontrar um bom ponto de entrada para uma posição longa, identificando um nível de suporte ou um padrão gráfico. No entanto, é essencial lembrar que, como todos os métodos de análise, nem a técnica nem a fundamentalista são infalíveis. O mercado Forex é imprevisível e influenciado por tantos fatores que nenhum sistema pode garantir resultados 100% do tempo. O mais importante é que os traders sejam consistentes em sua abordagem,
continuem aprendendo e adaptem suas estratégias conforme necessário. Carry trade é uma estratégia que envolve a compra de uma moeda com uma taxa de juros mais alta e a venda de outra com uma taxa de juros mais baixa. A diferença entre as duas taxas de juros é o carry, ou lucro. O sucesso do carry trade depende da estabilidade e da diferença entre as taxas de juros. Independentemente do estilo de análise ou estratégia escolhida, devemos manter a disciplina, estabelecer metas e limites e aderir a eles. Além disso, antes de aplicar qualquer estratégia em um ambiente de negociação real, é aconselhável testá-la em uma conta demo. Isso permite que os traders ganhem experiência sem arriscar capital real. Em conclusão, o mercado Forex, com seu vasto volume de transações e sua presença global, oferece oportunidades inigualáveis para investidores. No entanto, como qualquer investimento em renda variável, vem com sua cota de riscos. A combinação de alta liquidez, operação online e a capacidade de alavancar posições é atraente, mas também perigoso. Portanto, a chave para o sucesso neste mercado reside na educação contínua, na análise cuidadosa e na gestão rigorosa dos riscos.